Senhora Governadora Fátima Bezerra, Covid-19 não causa amnésia. Nós, servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte, não nos esquecemos dos nossos 2 salários em atraso. Temos o conhecimento dos milhões de reais destinados através de recursos extras pelo governo Bolsonaro ao Estado do Rio Grande do Norte, inclusive da suspensão da dívida do Estado para com a União. Também não nos esquecemos da promessa de campanha feita pela senhora de que seria prioridade pagar os salários atrasados do funcionalismo público do Estado. Os vários recursos extras tão esperados e tão divulgados, todos entraram em caixa. A venda da folha do funcionalismo público, o repasse da seção onerosa do pré-sal, a antecipação dos royalties do petróleo, mas infelizmente a senhora não honrou com o compromisso. Agora não adianta querer culpar a pandemia pelo não pagamento dos nossos salários em atraso. Seria o mínimo de reconhecimento pagar os salários atrasados do funcionalismo público do Estado, em especial aos servidores da saúde e da segurança pública, que são a linha de frente no combate ao Covid-19 e de proteção à sociedade do Rio Grande do Norte. Deus salve o Rio Grande do Norte. É inadmissível não recebermos os nossos salários atrasados. É inadmissível servidores públicos do Estado terem que recorrer à justiça para poderem receber um direito garantido. Os salários atrasados não é um favor que o governo irá fazer em nos pagar, é uma obrigação do governo e um direito de todo trabalhador. Nós suamos, nós colocamos as nossas vidas em risco, nós trocamos tiro com bandido, nós realizamos prisões, nós prestamos serviço à sociedade do Estado do Rio Grande do Norte. Então o mínimo que o Estado tem a nos oferecer é os nossos salários. Não podemos aceitar que trabalhadores, servidores tenham que colocar na justiça, perder 20%, 30% pagando a um advogado para poder receber seus 2 salários em atraso. E não adianta querer justificar com promoções, com diárias operacionais. Uma diária operacional não cobre um extra que o policial tira. A diferença salarial de uma promoção não cobre um bico que o policial militar precisa tirar para poder suprir as necessidades de suas famílias. Quando o Estado nega um direito tão fundamental que é o salário, ele não agride apenas o servidor, ele atinge a família dos servidores, em especial os filhos dos servidores. Nossas famílias têm privações devido a esses atrasos salariais. E o que eu acho mais interessante é que nos é cobrado tantos deveres, mas nos são oferecidos tão poucos direitos. Basta um servidor, um policial militar faltar um dia de serviço, que eu duvido que se não abra um procedimento administrativo para apurar qual foi a causa da falta do serviço. Inclusive, é bem fácil que alguém queira, de repente, abrir procedimento para apurar a ilegalidade de nós estarmos fazendo esta denúncia, de estarmos fazendo esta cobrança, se justificando através de uma legislação. Mas esta mesma pessoa esquece que existe uma legislação superior que exige do governo do Estado que pague os salários em dia ao funcionalismo público e que essa legislação não é cumprida. Existe legislação que obriga o Estado a pagar com juros e correções salários em atraso. Mas procure saber qual foi o servidor público que recebeu salários atrasados com juros e correções.
5 anos recebendo salários atrasados, mas eu não me lembro de ter recebido correções e juros pelos atrasos. Mas pergunte se existe algum servidor público, algum policial militar que não pagou taxas, juros de cartões de crédito, de faturas, de pagamentos de aluguéis. Quantos policiais militares, servidores públicos estão presos na mão de agiotas devido a esses atrasos salariais? Isso é humilhante, isso é mexer, tirar a dignidade do trabalhador, do servidor público. É necessário que o Estado do Rio Grande do Norte corrija tão grande injustiça para com os trabalhadores deste Estado. Salário não é um favor, salário é um direito, é uma obrigação do Estado pagar os salários dos servidores públicos em dia. Não podemos aceitar tamanho descaso com os servidores públicos. E não adianta nem a governadora dizer que a dívida não é dela, porque a dívida é do Estado, e se ela assumir o Estado, ela assume os bônus e os ônus. E já são quase 2 anos de governo, vários recursos públicos, recursos extras, entraram nos caixas do governo do Estado. Mas infelizmente a governadora faz pouco caso, gasta com tudo, só não paga a quem deve. É um verdadeiro calote, é passar a perna nos mais necessitados, nos mais humildes. Os servidores públicos que estão com salários atrasados, servidores que ganham R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 3.500, R$ 5.000. Uma vergonha para o Estado do Rio Grande do Norte. E aqui eu trago uma palavra para os nossos, na condição de associado há quase 16 anos, à Associação de Cabos e Soldados do Estado do Rio Grande do Norte, e de ser um participante de todos os movimentos que já existiram desde que eu entrei na Polícia Militar, movimentos reivindicatórios. Eu trago uma palavra a todos os líderes das entidades representativas da categoria policial militar. É necessário que os senhores assumam esse compromisso com a categoria policial militar de cobrar diariamente, de cobrar diuturnamente. E não é requerimento não, é publicamente, é todos os dias estar incomodando, mostrando à sociedade o descaso do Estado para com os policiais militares. É necessário expor esse problema tão grave, um problema tão grave que atinge principalmente os nossos velha-guardas, os nossos veteranos, aqueles que estão na reserva remunerada e reformados, e pensionistas, porque esses não têm condições de complementar sua renda através de um extra, de um bico. Então diária operacional não serve para esses. Uma correção salarial ridícula de 2,5% não adianta para um senhor que precisa gastar muito dinheiro com medicamentos, com alimentação diferenciada. Promoção não serve para quem já foi para a reserva como soldado, como cabo, depois de 30 anos de serviço prestado. É necessário pagar os salários que estão em atraso ao funcionalismo público do Estado do Rio Grande do Norte, aos ativos, inativos e pensionistas. É para ontem, senhora governadora, para ontem, não dá mais para esperar, e precisamos cobrar. Não adianta colocar desculpas na crise do Covid-19, porque essa dívida é antiga, já se teve tempo demais para pagar, e muito recurso extra já entrou nas contas do Estado do Rio Grande do Norte, e não sabemos para onde foi esse dinheiro. Parece que é um saco furado. Precisamos descobrir para onde está indo esses recursos extras que entraram, que a promessa é que seriam destinados a pagar os salários em atraso do funcionalismo público do Estado. Deus salve o Rio Grande do Norte.